Frankenstein. Frankenstein. Nos anos 80 e nos anos 90, era muito difícil que alguém comprasse um micro de marca. Era muito mais fácil que você tivesse um Frankenstein, meu jovem. Se você era micreiro, ele montava com partes de seus micros antigos que vinham com você através de todo esse tempo. E se você quisesse comprar um micro zero para uso profissional ou para o uso de jogos, então você podia escolher a sua configuração. Esse micro que você está vendo aí foi um grande sucesso dos Pentiums que eu vendi na era do Pentium 2, jovem. Esse micro ele aproveitava o que o cliente tinha e apresentava para ele a tecnologia do slot 1, do ATX, a primeira conexão USB, a placa de vídeo AGP, as memórias mais rápidas, entre outras funcionalidades que você vinha com uma máquina como essa. Esquece Celeron, a montagem era toda no Pentium 2, dos clocks de 233 até 450 MHz. Essa máquina ela era o que tinha de mais desempenho para utilização lá naquele tempo. Mas para montar um Frankenstein, você tinha que seguir algumas regras. Ele tinha primeiro que ser totalmente off-board, jovem. Naquela época, o que você podia ter era o USB, que ainda era pouquíssimo utilizado, porta serial, porta de impressora e teclado e mouse. O resto, slot AGP, slot PCI em abundância, slot Easy em abundância, para você colocar suas placas. E começando com a novíssima, né, jovem? Você comprou o micro porque você queria usar o AGP, e a placa-mãe era a novíssima AGP 2X, então a placa de vídeo também seria uma poderosa placa de vídeo na época AGP 2X, a Diamond Jovem Speedstar A55, 4 MB de memória, uma placa que, embora hoje seja considerada muito antiga, na época ela tinha um resultado bom para jogos e um resultado muito bom para programas, principalmente para o CorelDRAW, porque ela começou a trazer com eficiência as configurações de cor para os profissionais da área gráfica. Uma placa que atendia muito bem os requisitos necessários da época e que o usuário comprava também para jogatina. E essa placa ela conseguia rodar até um jogo muito bem, que foi lançado bem posterior, que é o Tomb Raider 2, meu jovem. E uma máquina que tinha então uma condição razoável de jogar sem erro nenhum, configurando na condição máxima de resolução desse antigo jogo. E a gente fazia isso, e também no caso de micros como esse Pentium 2 450, nós retirávamos do cliente a famosa placa de modem da US Robotics, porque esse micro aqui ele ia fazer duas coisas: ou ele ia começar a usar já a internet, que estava despontando ali, sempre com placa da Intel, sempre com placa da Tricom, minha montagem, e ele ia usar então os primeiros ADSLs, meu jovem, ou então essa máquina ia ter duas placas, uma da Intel, uma da Tricom, com o objetivo de ser o primeiro roteador, meu jovem, o Internet Connection Sharing. A gente ia receber nesse micro a internet e ia distribuir para todos os outros computadores da casa. Isso também era uma coisa que começou a acontecer já no final da vida útil do Pentium 2, e a gente vendia com essa configuração também. É uma máquina, jovem, que trouxe muitas alegrias e que eu montei exatamente como era, um upgrade muito tradicional de aproveitar a placa de som, aproveitar o kit multimídia, colocar um HD maior, usar HD que estava com backup. Meu jovem, nostalgia pura, uma máquina que atende os requisitos daquela época, como se fosse hoje. Até a próxima.